Liberdade e amor. Talvez alguns de vocês não entendam totalmente tudo o que venho dizendo sobre liberdade, mas, como já mencionei, é muito importante estar exposto a novas ideias, a algo com o qual você pode não estar acostumado. É bom ver o que é belo, mas você também deve observar as coisas feias da vida, deve estar atento a tudo. Da mesma forma, você deve estar exposto a coisas que talvez não entenda muito bem, pois quanto mais você pensar e ponderar sobre esses assuntos que podem ser um pouco difíceis para você, maior será sua capacidade de viver ricamente. Não sei se algum de vocês notou, de madrugada, a luz do sol sobre as águas. Quão extraordinariamente suave é a luz, e como as águas escuras dançam, com a estrela da manhã sobre as árvores, a única estrela no céu. Você já notou algo disso? Ou você está tão ocupado com a rotina diária, que esquece ou nunca conheceu a rica beleza desta terra, esta terra na qual todos nós temos que viver. Quer nos chamemos comunistas ou capitalistas, hindus ou budistas, muçulmanos ou cristãos, quer sejamos cegos, coxos ou bem infelizes, esta terra é nossa. Você entende? É nossa terra, não de outra pessoa, não é só a terra do rico, não pertence exclusivamente aos governantes poderosos, aos nobres da terra, mas é a nossa terra, tua e minha. Não somos ninguém, mas também vivemos nesta terra, e todos temos que viver juntos. É o mundo dos pobres e dos ricos, dos iletrados e dos eruditos, é o nosso mundo, e acho muito importante sentir isso e amar a terra, não apenas ocasionalmente em uma manhã tranquila, mas o tempo todo. Podemos sentir que é o nosso mundo e amá-lo somente quando entendemos o que é a liberdade. Não existe liberdade no momento, não sabemos o que isso significa. Gostaríamos de ser livres, mas, se você notar, todo mundo, o professor, pai, advogado, policial, soldado, político, empresário, está fazendo algo em seu cantinho para impedir essa liberdade. Ser livre não é meramente fazer o que você gosta, ou romper com as circunstâncias externas que o prendem, mas compreender todo o problema da dependência. Você sabe o que é dependência? Você depende de seus pais, não é? Você depende de seus professores, você depende do cozinheiro, do carteiro, do homem que lhe traz leite e assim por diante. Esse tipo de dependência pode ser entendido com bastante facilidade. Mas há um tipo muito mais profundo de dependência que devemos entender antes de podermos ser livres, a dependência de outro para nossa felicidade. Você sabe o que significa depender de alguém para sua felicidade? Não é a mera dependência física de outro que é tão obrigatória, mas a dependência psicológica interna da qual você deriva a chamada felicidade, pois quando você depende de alguém dessa maneira, você se torna um escravo. Se, à medida que envelhece, você depende emocionalmente de seus pais, de sua esposa ou marido, de um guru ou de alguma ideia, já está no início da escravidão. Não entendemos isso, embora a maioria de nós, especialmente quando somos jovens, queira ser livre. Para sermos livres temos que nos revoltar contra toda dependência interior, e não podemos nos revoltar se não entendermos por que somos dependentes. Até que compreendamos e realmente nos libertemos de toda dependência interior, nunca poderemos ser livres, pois somente nessa compreensão pode haver liberdade. Mas a liberdade não é uma mera reação. Você sabe o que é uma reação? Se eu disser algo que te magoa, se eu te chamar de um nome feio e você ficar com raiva de mim, isso é uma reação nascida da dependência, e a independência é mais uma reação. Mas a liberdade não é uma reação, e até que entendamos a reação e a ultrapassemos, nunca seremos livres. Você sabe o que significa amar alguém? Você sabe o que significa amar uma árvore, ou um pássaro, ou um animal de estimação, para que você cuide dele, alimente-o, cuide dele, embora ele não lhe dê nada em troca, embora não lhe ofereça sombra? Ou segui-lo, ou depender de você. A maioria de nós não ama dessa maneira, não sabemos o que isso significa, porque nosso amor está sempre cercado de ansiedade, ciúme, medo, o que implica que dependemos interiormente do outro, queremos ser amados. Nós não apenas amamos e deixamos lá, mas pedimos algo em troca, e nesse mesmo pedido nos tornamos dependentes. Assim, liberdade e amor andam juntos. O amor não é uma reação. Se eu te amo porque você me ama, isso é mero comércio, uma coisa a ser comprada no mercado, não é amor. Amar não é pedir nada em troca, nem mesmo sentir que você está dando algo, e só esse amor pode conhecer a liberdade. Mas, você vê, você não é educado para isso.
Você é educado em matemática, química, geografia, história, e aí termina, porque a única preocupação de seus pais é ajudá-lo a conseguir um bom emprego e ter sucesso na vida. Se eles têm dinheiro, podem mandar você para o exterior, mas, como o resto do mundo, todo o seu propósito é que você seja rico e tenha uma posição respeitável na sociedade, e quanto mais alto você sobe, mais miséria você causa aos outros, porque para chegar lá você tem que competir, ser implacável. Assim, os pais mandam seus filhos para escolas onde há ambição, competição, onde não há amor algum, e é por isso que uma sociedade como a nossa está continuamente decaindo, em constante luta, e embora os políticos, os juízes, os chamados nobres da terra falem de paz, isso não significa nada. Agora, você e eu temos que entender todo esse problema da liberdade. Devemos descobrir por nós mesmos o que significa amar, porque se não amarmos nunca poderemos ser atenciosos, nunca podemos ser atenciosos. Você sabe o que é ser atencioso? Quando você vê uma pedra afiada em um caminho trilhado por muitos pés descalços, você a remove, não porque você foi solicitado, mas porque você sente por outra pessoa, não importa quem ela seja, e você pode nunca encontrá-la. Plantar uma árvore e acariciá-la, olhar o rio e desfrutar da plenitude da terra, observar um pássaro voando e ver a beleza de seu voo, ter sensibilidade e estar aberto a esse movimento extraordinário chamado vida, pois tudo isso deve haver liberdade, e para ser livre você deve amar. Sem amor não há liberdade, sem amor, a liberdade é apenas uma ideia que não tem valor algum. Assim, é somente para aqueles que compreendem e rompem com a dependência interior, e que, portanto, sabem o que é o amor, que pode haver liberdade, e são apenas eles que trarão uma nova civilização, um mundo diferente. Questionador: qual é a origem do desejo e como posso me livrar dele? Krishnamurti é um jovem que está fazendo esta pergunta, e por que ele deveria se livrar do desejo? Você entende? É um jovem, cheio de vida, vitalidade, porque ele deveria se livrar do desejo. Foi-lhe dito que ser livre do desejo é uma das maiores virtudes, e que através da liberdade deseja que ele realize Deus, ou qualquer que seja esse algo supremo que possa ser chamado, então ele pergunta, qual é a origem do desejo e como posso me livrar dele? Mas o próprio desejo de se livrar do desejo ainda faz parte do desejo, não é? É realmente motivado pelo medo. Qual é a origem, a fonte, o início do desejo? Você vê algo atraente e quer. Você vê um carro, ou um barco, e quer possuí-lo, ou você quer alcançar a posição de um homem rico, ou se tornar um sannyasi. Esta é a origem do desejo, ver, contatar, de onde vem a sensação, e da sensação vem o desejo. Agora, reconhecendo que o desejo traz conflito, você pergunta, como posso me livrar do desejo? Então, o que você realmente quer não é a liberdade do desejo, mas a liberdade da preocupação, da ansiedade, da dor que o desejo causa. Você quer liberdade dos frutos amargos do desejo, não do desejo em si, e isso é uma coisa muito importante para entender. Se você pudesse despojar o desejo da dor, do sofrimento, da luta, de todas as ansiedades e medos que o acompanham, de modo que apenas o prazer permanecesse, você gostaria de se livrar do desejo. Enquanto houver o desejo de ganhar, alcançar, tornar-se, em qualquer nível, haverá inevitavelmente ansiedade, tristeza, medo. A ambição de ser rico, de ser isto ou aquilo, só desaparece quando vemos a podridão, a natureza corruptora da própria ambição. No momento em que vemos que o desejo de poder em qualquer forma, o poder de um primeiro-ministro, de um juiz, de um padre, de um guru é fundamentalmente mau, não temos mais o desejo de ser poderosos. Mas não vemos que a ambição seja corruptora, que o desejo de poder seja mau, pelo contrário, dizemos que usaremos o poder para o bem, o que é tudo um disparate. Um meio errado nunca pode ser usado para um fim certo. Se o meio for mau, o fim também será mau. O bem não é o oposto do mal, ela só passa a existir quando aquilo que é mal cessou completamente. Então, se não entendemos todo o significado do desejo, com sua resultados, seu subproduto, meramente tentar se livrar do desejo não tem sentido. Questionador: como podemos estar livres da dependência enquanto vivemos em sociedade? Krishnamurti: você sabe o que é sociedade? A sociedade é a relação entre homem e homem, não é? Não complique, não cite muitos livros, pense muito simplesmente sobre isso e você verá que a sociedade é a relação entre você e eu e os outros. A relação humana faz a sociedade, e nossa sociedade atual é construída sobre uma relação de
Ganância, não é. A maioria de nós quer dinheiro, poder, propriedade, autoridade, em um nível ou outro, queremos posição, prestígio, e assim construímos uma sociedade aquisitiva. Enquanto formos aquisitivos, enquanto quisermos posição, prestígio, poder e tudo o mais, pertencemos a esta sociedade e, portanto, dependemos dela. Mas se alguém não quer nenhuma dessas coisas e permanece simplesmente o que é com grande humildade, então está fora disso, revolta-se contra ela e rompe com esta sociedade. Infelizmente, a educação atual visa fazer com que você se conforme, se ajuste a esta sociedade aquisitiva. Isso é tudo com que seus pais, seus professores e seus livros estão preocupados. Enquanto você se conformar, enquanto você for ambicioso, ganancioso, corromper e destruir os outros na busca de posição e poder, você é considerado um cidadão respeitável. Você é educado para se encaixar na sociedade, mas isso não é educação, é meramente um processo que o condiciona a se conformar a um padrão. A verdadeira função da educação não é transformá-lo em um escriturário, ou juiz, ou primeiro-ministro, mas ajudá-lo a compreender toda a estrutura desta sociedade podre e permitir que você cresça para a liberdade, de modo que você quebre longe e criar uma sociedade diferente, um novo mundo. Deve haver aqueles que estão em revolta, não parcial, mas totalmente em revolta contra os antigos, pois são apenas essas pessoas que podem criar um novo mundo, um mundo não baseado em ganância, poder e prestígio. Posso ouvir as pessoas mais velhas dizendo, isso nunca pode ser feito. A natureza humana é o que é, e você está falando bobagem. Mas nunca pensamos em descondicionar a mente adulta e não condicionar a criança. Certamente, a educação é tanto curativa quanto preventiva. Vocês, alunos mais velhos, já estão formados, já estão condicionados, já são ambiciosos. Você quer ser bem-sucedido como seu pai, como o governador, ou qualquer outra pessoa. Assim, a verdadeira função da educação não é apenas ajudá-lo a se descondicionar, mas também entender todo esse processo de viver dia a dia para que você possa crescer em liberdade e criar um mundo novo, um mundo que deve ser totalmente diferente do apresentar um. Infelizmente, nem seus pais, nem seus professores, nem o público em geral estão interessados nisso. É por isso que a educação deve ser um processo de educar tanto o educador quanto o aluno. Questionador, por que os homens lutam? Krishnamurti, porque os meninos brigam. Você às vezes briga com seu irmão, ou com os outros meninos aqui, não é? Por quê? Você briga por um brinquedo. Talvez outro garoto tenha pego sua bola, ou seu livro, e por isso você luta. Pessoas adultas lutam exatamente pela mesma razão, apenas seus brinquedos são posição, riqueza e poder. Se você quer poder e eu também quero poder, nós lutamos, e é por isso que as nações vão à guerra. É tão simples assim, só filósofos, políticos e os chamados religiosos o complicam. Você sabe, é uma grande arte ter uma abundância de conhecimento e experiência, conhecer a riqueza da vida, a beleza da existência, as lutas, as misérias, o riso, as lágrimas, e ainda assim manter sua mente muito simples, e você só pode ter uma mente simples quando sabe amar. Questionador, o que é o ciúme? Krishnamurti, ciúme implica insatisfação com o que você é e inveja dos outros, não é? Estar descontente com o que você é o começo da inveja. Você quer ser como alguém que tem mais conhecimento, ou é mais bonito, ou que tem uma casa maior, mais poder, uma posição melhor do que você. Você quer ser mais virtuoso, quer saber meditar melhor, quer chegar a Deus, quer ser algo diferente do que é, portanto você é invejoso, ciumento. Compreender o que você é imensamente difícil, porque requer total liberdade de todo desejo de mudar o que você é em outra coisa. O desejo de mudar a si mesmo gera inveja, ciúme, ao passo que, na compreensão do que você é, há uma transformação do que você é. Mas, veja bem, toda a sua educação o impele a tentar ser diferente do que você é. Quando você está com ciúmes, lhe dizem, agora, não fique com ciúmes, é uma coisa terrível. Então você se esforça para não ser ciumento, mas esse mesmo esforço faz parte do ciúme, porque você quer ser diferente. Você sabe, uma linda rosa é uma linda rosa, mas nós, seres humanos, recebemos a capacidade de pensar, e pensamos erroneamente. Saber pensar requer muita penetração, compreensão, mas saber o que pensar é relativamente fácil. Nossa educação atual consiste em nos dizer o que pensar, não nos ensina como pensar, como penetrar, explorar, e só quando o professor e o aluno sabem pensar que a escola é digna de seu nome.
Questionador, porque nunca estou satisfeito com nada. Krishnamurti, uma garotinha está fazendo essa pergunta, e tenho certeza de que ela não foi incitada. Em sua tenra idade, ela quer saber por que nunca está satisfeita. O que vocês adultos dizem? É você quem faz, você trouxe à existência este mundo em que uma garotinha pergunta por que ela nunca está satisfeita com nada. Vocês deveriam ser educadores, mas não veem a tragédia disso. Você medita, mas está entorpecido, cansado, interiormente morto. Porque os seres humanos nunca estão satisfeitos? Não é porque eles estão buscando a felicidade, e pensam que através da mudança constante serão felizes. Eles passam de um emprego para outro, de um relacionamento para outro, de uma religião ou ideologia para outra, pensando que através desse constante movimento de mudança encontrarão a felicidade, ou então escolhem algum remanso da vida e ficam estagnados ali. Certamente, o contentamento é algo totalmente diferente. Só surge quando você se vê como é, sem nenhum desejo de mudar, sem nenhuma condenação ou comparação, o que não significa que você simplesmente aceita o que vê e vai dormir. Mas quando a mente não está mais comparando, julgando, avaliando e, portanto, é capaz de ver o que é momento a momento sem querer mudá-lo, nessa mesma percepção está o eterno. Questionador, por que devemos ler? Krishnamurti, por que você deve ler? Apenas ouça em silêncio. Você nunca pergunta por que deve jogar, por que deve comer, por que deve olhar para o rio, por que é cruel, pergunta. Você se rebela e pergunta por que deve fazer algo apenas quando não gosta de fazê-lo. Mas ler, brincar, rir, ser cruel, ser bom, ver o rio, as nuvens, tudo isso faz parte da vida, e se você não sabe ler, se não sabe andar, se não sabe apreciar a beleza de uma folha, não está vivendo. Você deve entender toda a vida, não apenas uma pequena parte dela. É por isso que você deve ler, é por isso que você deve olhar para os céus, é por isso que você deve cantar, dançar, escrever poemas, sofrer e compreender, por tudo que é vida. Questionador, o que é timidez? Krishnamurti, você não se sente tímido quando conhece um estranho. Você não se sentiu tímido quando fez essa pergunta. Você não se sentiria tímido se você tinha que estar nesta plataforma, como eu estou, e sentar aqui conversando. Você não se sente tímido, não se sente um pouco estranho e quer ficar parado quando de repente se depara com uma linda árvore, ou uma flor delicada, ou um pássaro sentado em seu ninho. Você vê, é bom ser tímido. Mas para a maioria de nós a timidez implica autoconsciência. Quando encontramos um grande homem, se existe tal pessoa, nos tornamos conscientes de nós mesmos. Pensamos, como ele é importante, tão conhecido, e eu não sou ninguém, então nos sentimos tímidos, que é ter consciência de si mesmo. Mas há um tipo diferente de timidez, que é realmente ser terno, e nisso não há autoconsciência.